A juventude, né, as pessoas que nasceram aí pós-regime militar, pós-redemocratização, que foi a partir de 1985, conhecem pouco do que foi viver no regime militar, né, estudar, né, buscar um emprego, participar, né, da política do Brasil nessa época. É bem verdade que nos grandes centros urbanos os embates eram maiores. Porém, várias cidades do Brasil e até mesmo algumas regiões do interior, os embates entre as forças da ditadura e aqueles que eram contrárias a ela, eles foram muito comuns. Mas, como nós vivíamos num estado de exceção, que era fundamentado na censura, pouca gente teve acesso a essas informações. Mas não vamos falar sobre isso agora, vamos voltar um pouco no tempo, né? Em 1964 ainda, o ano começava já com um presidente militar e a proposta do Castelo Branco era fazer uma transição para um outro governo de um civil, um governo democrático. Então, no início, os militares chegaram ao poder com a ideia, divulgando a ideia de que eles ficariam pouco tempo no poder. Lembrando, gente, que o golpe militar ele foi a coesão de forças que existiam no Brasil já há muito tempo, né? Principalmente grandes fazendeiros, grandes proprietários, né? Forças conservadoras, setores da Igreja Católica, setores das igrejas evangélicas, setores mais conservadores. Todos esses trabalharam juntos para que esse golpe acontecesse. Mas ele não aconteceu de uma forma total, né, como muita gente pensa. Ele foi se estruturando ao longo de alguns anos, né, já, né, com os chamados atos institucionais, que nada mais eram do que leis, né, que tinham força de constituição e que anulavam determinadas garantias que antes eram fundamentais, né, para os brasileiros, tanto politicamente quanto socialmente, no que diz respeito à sua participação dentro da sociedade. E ocorreram vários atos institucionais ao longo da ditadura militar. Se não me engano, foram 17. Mas em 1968, o ato institucional número 5, ele é considerado o golpe dentro do golpe. Porque ele começou um processo de cassação, né, de deputados, políticos que eram contrários ao golpe militar, à presença dos militares. Ele cancelou as garantias individuais das pessoas, dos cidadãos, anulou qualquer tipo de eleição. A partir daí nós não teríamos mais nenhum tipo de processo eleitoral para presidente, né? Ele criou uma estrutura de vigia, de controle, né, da imprensa através da censura, né, com a presença ali de profissionais voltados para ler, analisar tudo que era escrito pelos jornalistas e cortar, né, censurar realmente, fazendo uma propaganda positiva, escondendo tudo o que o período mostrava, né, o que a ditadura realizava, e também uma perseguição a toda e qualquer dissidência, a toda e qualquer pessoa que fosse contrária à ditadura. Então, a partir de 1968, nós temos a implementação real de um sistema ditatorial, que a gente chama de sistema autoritário, que é diferente do sistema totalitário nazi-fascista. No totalitarismo existe uma clara retirada da democracia, inclusive dos discursos. Os regimes totalitários são contrários totalmente à democracia e deixam isso bem claro em seus discursos. O próprio Hitler fazia isso, Mussolini também. O regime autoritário, como foi colocado no Brasil, a característica dele é invernizar-se com uma ideia de que a democracia permanece, de que os militares ou quem está no poder está salvando essa democracia, né? E é lógico, né, como em qualquer sistema onde o poder, né, ele é apropriado, né, ele é tomado à força, você cria inimigos. No caso, dentro do universo da Guerra Fria, né, os inimigos eram os comunistas. Então, para impedir o perigo comunista, né, no Brasil, os militares vão salvar a democracia. Claro que nós sabemos muito bem que o Brasil não esteve em nenhum momento próximo de se tornar um regime comunista,
né, nem nos moldes cubanos, nem nos moldes chineses, tampouco nos moldes soviéticos, né? Mas o Brasil sempre esteve na esfera de influência dos Estados Unidos. E os americanos, eles colaboraram, né, em maior ou menor grau em todas as imposições de ditaduras na América Latina. E o Brasil não ficou de fora, né? Os americanos chegaram a mandar para cá, né, para a costa brasileira, um porta-aviões. Caso, né, o povo se insurgisse, não aceitasse, né, a imposição do regime, eles estavam dispostos a bombardear o Brasil, né? Mas isso não aconteceu. O golpe, né, de 1964 a 68 ele manteve-se, né, com o poder maior dos militares, e a partir de 1968 nós temos ali um período de resistência maior. Final dos anos 60 e boa parte dos anos 70 nós temos a chegada no Brasil, né, a organização no Brasil de uma rebelião armada, né, de uma guerrilha. O que foi a revolta armada, né, a guerrilha no Brasil? O que ela significou? Voltando, né, para o ambiente político que o Brasil vivia naquela época, era um ambiente extremamente fechado, né? Eleições passaram a ser indiretas, né? Você tinha uma censura, né, que era regra em todos os jornais, revistas, canais de TV, né? Você tinha um policiamento maior, um controle maior do direito de ir e vir das pessoas. Em algumas situações, qualquer tipo de aglomeração ela era passível de prisão, né? E você tinha um sistema de controle, né, de vigia, de vigilância em universidades, em igrejas, para impedir que discursos contrários à ditadura, né, eles ocorressem. A guerrilha era uma alternativa naquela época, né, para algumas pessoas. Quem podia se exilar, né, fugir do país, né, ou simplesmente aceitar o que estava acontecendo, porque muita gente também viveu esse período, viveu essa alternativa. Muitas pessoas chegaram a dizer que a ditadura foi boa, que os militares desenvolveram o país, fizeram grandes obras, mas essas pessoas não tiveram contato com essa realidade, né, de luta pela democracia. Para elas, a única coisa que tinha sido retirada era o direito de não votar, né? No caso, as eleições eram indiretas, então você não votava mais para presidente. Foram 21 anos funcionando dessa forma. Agora, para as pessoas que realmente se confrontaram com a ditadura, isso significou muitas vezes prisão, tortura e, em muitos casos, morte. A guerrilha, o objetivo dela era instaurar no Brasil, né, um governo nos moldes cubanos, um governo comunista ou socialista. A ideia dos guerrilheiros era expulsar, né, a ditadura, retirar os ditadores do poder e colocar um governo que fosse baseado na vontade popular. Como eles trabalhavam? Quem eram seus líderes? Nós tivemos vários grupos guerrilheiros no Brasil. VAR Palmares, Vanguarda Popular Revolucionária, né? E tivemos lideranças, né, que hoje a gente está conhecendo um pouco mais da sua história. Um desses líderes foi o Carlos Lamarca, que era um militar que, ciente, né, das desigualdades sociais do Brasil, que ciente do que o povo estava vivendo naquela época, de que ele entendia bem, né, de que não foi um golpe para poder impedir o comunismo, mas sim para manter os interesses e privilégios de uma minoria. O Lamarca ele vai estudando mais a questão do comunismo, do socialismo, né? E ele acaba abandonando o exército mesmo. E ele foge, né? A saída, a deserção dele do exército é meio cinematográfica, porque ele chega a roubar 70 fuzis, né? E aí ele se torna membro do grupo Vanguarda Popular Revolucionária em tempo integral, né? E aí é uma vida de perseguição, né? De fugas o tempo todo. Ele participou do sequestro, né, de um embaixador suíço, o Giuseppe,
e conseguiu, através desse sequestro, a libertação de 70 presos políticos que, logicamente, né, nos porões da ditadura estavam vivendo todo tipo de tortura física e psicológica. O Lamarca, ele foi uma figura importante porque ele era um membro do Exército, que tinha consciência do que o Exército estava fazendo no Brasil. Ele foi um dos grandes inimigos da ditadura militar. O Paulo Betti interpretou ele no filme Lamarca, em 1994, um filme muito bom, um filme nacional. Indico para que as pessoas conheçam um pouco da história, né, desse guerrilheiro. Ele teve fugas espetaculares, né, mas acabou sendo, né, acuado, né, no interior da Bahia e foi fuzilado. Né. Recentemente, tem pouco tempo, que nós tivemos fotos, né, da autópsia dele, né, do corpo, né, e sabe-se que realmente ele lutou contra o regime ditatorial e foi morto por conta de ser um guerrilheiro, né, de lutar contra o fim desse regime. Um outro grande guerrilheiro que também foi recentemente, né, lembrado pelo cinema, e graças ao diretor Wagner Moura, foi o Carlos Marighella. Né? O filme Marighella saiu ano passado e ele conta a trajetória desse político, ativista, rebelde, né, desse homem, desse baiano, né, que tinha uma força imensa, né, que liderou várias investidas contra a ditadura, foi considerado o inimigo número 1, né, da ditadura militar. E a sua influência em outros jovens também, ele chegou a escrever um manual do guerrilheiro urbano, né, a sua participação em vários grupos de guerrilha, seu ativismo nesse ponto, né, também o levou, logicamente, a perseguições. Ele mudava de nome, né, ele buscava identidades falsas, mas ele acabou sendo denunciado e emboscado, né, e também acabou sendo fuzilado, sendo morto pelas forças da ditadura. Universidades eram vigiadas, né? Estudantes eram presos, cantores, astros, né, naquela época da música, pessoas importantes, eles fizeram a sua própria campanha, né, contra a ditadura, muitas vezes utilizando, né, formas de esconder o seu protesto, né, Chico Buarque, Caetano Veloso, em algumas situações se defrontando diretamente contra a ditadura. Né? Então existiam forças de reação. Padres, pessoas ligadas a outras igrejas também se mobilizaram contra a ditadura. O filme Batismo de Sangue, de 2007, ele é inspirado no livro do Frei Beto, de 1982, e ele narra, né, a trajetória dos frades, né, dominicanos, que eles ajudaram Marighella, ajudaram outros guerrilheiros também, e que acabaram, né, mostrando que existia um lado da igreja que estava do lado do povo, né, principalmente, né, o baixo clero, como a gente pode dizer assim, aquelas pessoas que estavam ali junto, né, do povo. Tanto esses padres, algumas personalidades, tanto políticas quanto, né, da cultura, da música, eles, né, sofreram também, né, uma reação dura por parte da ditadura. Tanto que alguns se exilaram, outros chegaram a ser presos, passaram por tortura, né, que era praticamente uma regra. Né? Aqueles que eram presos, eles acabavam indo parar nos porões, né, nos locais onde eram realizadas as torturas. A gente fala porões, mas hoje a gente sabe que muitas vezes eram repartições públicas, às vezes no centro da cidade, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outros grandes centros. Né? A tortura virou um método, né, muito comum, né, usado pelas forças da ditadura. Foi criado aqui no Brasil nessa época o famoso pau de arara, né, onde o indivíduo, né, nu, ele era dependurado numa barra na horizontal, e ali ele era submetido a choques, abusos sexuais, todo tipo de ferimentos. Né? Cadeira do dragão, que era uma cadeira de metal onde a pessoa era colocada, né, amarrada nua também, recebia choques de todo tipo. Então a tortura foi um capítulo muito sério, né, que até hoje ainda nós não temos informações exatas, né, de quantas pessoas passaram, né, por essa situação. Sabemos sim que aqueles que sobreviveram ficaram com sequelas. Outros acabaram se suicidando por conta, né, de ficar lembrando, né, de
de serem marcados psicologicamente por aquela situação. Uma questão muito importante, né, que vem sendo discutida foi sobre a atuação dos guerrilheiros no que diz respeito ao uso da violência também. Eles também torturaram, eles também mataram em algumas situações, assaltaram bancos, sequestraram, como já dissemos, mas é fato, né, que não há como comparar as forças que a ditadura no poder instalada, né, com exército, aeronáutica, marinha, né, e as forças de guerrilheiros, muitos inclusive sem nenhuma experiência militar. Lamarca foi uma exceção, né, mas a maioria eram amealhados ali, né, entravam nos grupos guerrilheiros saídos da universidade, né, saídos muitas vezes de colégios, então não tinha uma formação, um preparo militar de forma alguma. Então, nesse embate, houve violência do lado dos guerrilheiros? Inegavelmente. Mas, em números de baixas, né, o impacto dessa violência em comparação com as forças que a ditadura possuía, foram infinitamente menores. E o mais interessante é que a ditadura possuía, logicamente, né, toda a imprensa, né, sob seu controle. Então a campanha de perseguição a esses guerrilheiros movida foi muito forte. Então você ia até qualquer estabelecimento, tinha lá cartazes com fotos, né, dessas pessoas, desses jovens, e lá escrito: caça aos terroristas, denuncie um terrorista. Então eles eram vistos como terroristas quando na verdade eles estavam tentando lutar, né, para tornar o Brasil um país democrático, para dar o direito à população, né, a votar, a ter, né, o seu exercício pleno de cidadania. Muitos desses jovens, né, eu falo jovens mesmo, na casa aí dos 17, 18, dos 20 aos 30 anos, a maioria que foi morta, né, estava nessa faixa etária. Muitos deles, as famílias não tiveram nem condições de enterrar, né, os seus corpos, porque eles jamais foram encontrados. Aqueles que eram devolvidos à família, geralmente a família recebia um caixão lacrado. A gente sabe, né? Por quê? Porque claramente você verificaria a tortura se você fosse fazer uma análise, né, qualquer tipo de autópsia num cadáver desse. Então a ditadura usou de forma tremenda, de forma letal a questão da tortura, e essa tortura foi ali apoiada, né, por uma censura muito forte aos meios de comunicação.